pra encontrar com ele. Daí eu achei que eu ia ser pedido em namoro. Quando eu fui ver, eu estava no meio das ideias. Você sabe o que é as ideias? As ideias é uma espécie de reunião bem respeitosa com cidadãos de bem, apenas cidadãos de bem, onde, dependendo da pauta, eles decidem se, por exemplo, você vai continuar vivendo, de repente vão só quebrar uma perninha ali, um bracinho aqui. Assim, falando hipoteticamente. Eu não tô querendo arrumar problema com tráfego, não. Com tráfego. Vamos lá, eu conheci esse mosquitão da dengue numa festa. E aí logo ele falou que ele já tinha sido preso. Me apaixonei. Daí ele me contou que ele já tinha passagem. Eu falei, ei, relaxa, pode me chamar de ressocialização. E daí ele achou de bom tom me contar o porquê que ele tinha sido preso. E assim, ó, é uma história bem pesada, eu nem ouso contar aqui. E eu achei de bom tom começar a ficar com ele. Ah, gente, tem coisa que a gente não precisa nem expor na internet, né? E aí eu falei pra ele que tava tudo bem, que eu ia tirar ele dessa vida. Gente, quem foi que falou isso? Um absurdo desse, quem foi? Que eu ouvi alguém falando. E eu jamais falaria um tipo de coisa desse. Beleza, ó. Gente, em menos de 15 dias, esse homem já era o meu tuts. Sabe aquela paixão de adolescente? Tipo, o primeiro amor. Primeiro, eu tava com esse sentimento e eu já era velha já. Eu já era uma bela de uma cavala velha dessa, apaixonada. E aí, beleza, a gente começou a ficar, eu tava muito apaixonada. Ele tinha saído até então, né, até onde eu sabia, da vida errada, e a gente se dava muito bem. Só que aí chegou um tempo e a gente começou a brigar. Aí a gente deu uma micro afastada, assim. Eu saí de uma ficante plus pra uma ficante assinatura normal. E aí, beleza, eu fui seguindo a minha vida normal, assim, né, tentando superar, porque eu fiquei extremamente mal dessa afastada. Não pense não que eu achei que era livramento. Até que um dia eu tava trabalhando, eu trabalhava de noite, eu trabalhava igual uma safada, pra ficar com o homem encostado. Nossa, era feio de ver. Tô lá trabalhando de noite, ele me liga falando que precisava me encontrar. Tipo, numa urgência, que eu falei, esse Marcos, ele é doidinho, né, gente? Então, tipo, certeza que ele vai preparar uma surpresa pra mim. Tipo, não é possível, uma hora dessa tem coisa aí. E tinha mesmo. Na minha cabeça, ele ia me pedir namoro, assim, tava muito claro pra mim. E outra, gente, eu vou pensar o quê? Sabe? Tipo, eu tava me relacionando com alguém que tinha passagem. Fazia um monte de coisa errada. Ele me liga de noite, meio que desesperado, assim, precisando de mim, precisando. Tipo, a palavra precisar é porque, tipo, ele precisa de mim. Então, tipo, aí eu vou pensar o quê? Que é uma furada? Ai, Jó, mas ele fazia coisa errada. E? Ai, Jó, mas ele é ex-presidente. Quem te perguntou primeiro? Quem te perguntou? Beleza, ele me mandou, ele me ligou. E aí ele me mandou só o endereço no zap. Falei, misterioso? Tipo, ele só me mandou o endereço, não falou mais nada. E eu achei de bom tom fazer o quê? Ir até lá. Menina, eu cheguei lá. O lá era um buraco. Cada vez mais que eu ia chegando no endereço, eu falava, meu Deus do céu. Só que na minha cabeça eu tava pensando o quê? É uma outra proposta. Uma outra proposta. É diferenciado, né? O Marquinhos, ele é diferenciado. Ele sempre foi diferente dos iguais. Então, assim, ele não ia fazer qualquer coisa. Beleza, fui me achegando um pouco mais, aí eu avistei ele. Já achei estranho, que ele não tava com uma cara de bons amigos. Mais um pouquinho pra frente, eu vi mais 2 homens. Gente, não tô entendendo muita proposta mais. Tô meio... Vamos ver, vamos ver. Só que aí eu comecei a ouvir uns papos. Uns papos que não era de aliança e futuro promissor. Os papos de futuro, não eram os papos de futuro. Eram os papos de paga essa dívida, senão vai sobrar pra inocente. Esse homem não chega pra mim de cantolas e fala o seguinte: ô, amor, consegue fortalecer nessa? Repete. Aí eu olhei pra cara dele, ele tá me pedindo R$2.000, tá? Uma dívida de R$2.000. Sabe o que eu fiz? Paguei. Detalhe importante, eu tinha R$2.000? Não, eu não tinha R$2.000. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fiz uma outra dívida em meu nome pra pagar a dívida dele. Não, vamos aplaudir. De uma sabedoria que você fica até embasbacado, você fica pasma. Eu fiz uma dívida pra pagar a dívida dele. E aí, nesse momento, o que eu pensei? Ai, meu Deus do céu. O que eu pensei? Eu falei, agora esse homem vai comer aqui, ó. Porque ele vai ser tão grato a mim. Tipo, ele vai reconhecer o que eu fiz por ele. Tipo, ele vai reconhecer que eu salvei ele das mãos dos cidadãos de bem. Então, assim, vai ser eu e depois a mãe dele. Pra você ter uma ideia. Eu achei que eu tava em cima da carne seca. Quando, na verdade, eu estava atolada de carne seca que tava por cima de... A carne seca que tava por cima de mim. Eu não tinha nada por cima de carne seca nenhuma. E se você acha que a história tá ruim, pera lá, que piora. Depois que passou esse episódio, ele falou que tava comigo, lógico. Ele falou que era eu e ele pra tudo a partir de agora. Era Deus no céu e eu na terra. Falei, meu,
Sei lá, que se eu soubesse que era só 2.000, eu tinha pago antes. E aí vivemos um grande romance por longos 7 dias. Uma semana depois, assim, uma semana não, né? Na próxima sexta-feira, meu Deus, isso é tão humilhante. Ele estava aonde? Na primeira adega que ele viu, na frente dele, com mais 2 mulheres. Que não era eu, lógico, né? Só que até aí, tudo bem. O que não estava bem é que ele estava na adega com vários combões. E as meninas só, ó, no gargalinho, tomando de canudo. Gente, mas peraí, gente. Com qual dinheiro? Não, e melhor, que nos stories ele tava como? Um brinde à vida, que é bela e perigosa. Um brinde a você, que é... O gatão tava brindando a vida com as outras 2 mulheres. E meu dinheiro, gente? Cadê? Me pague! E aí que eu te falo. Piora, porque eu poderia fazer o quê? Me acolher na minha vergonha, mas não. Deu 2 segundos e meio, eu já tava na porta daquela adega. Resumão da ópera. Não me pagou. Graças a Deus, pra pagar a dívida dele, eu peguei dinheiro com um familiar, porque se fosse com a agiota, não tinha nem eu aqui pra contar a história. Saldos da noite, menos 2.000 e sem ficante também. Mas graças a Deus. Depois disso a gente nunca mais falou, porque a vergonha na cara, ela tarda. Ela pode até tardar, mas ela não falha, não. Estamos com mais um Se Eu Fosse Você. O dia que eu saí pra dar umas beijocas e quase fui de arrasta. Juro por Deus. Estava eu no auge da minha solteirice. Toda história ruim começa assim, né? Conheci um menino através do Instagram. A gente trocou follows e likes e sei que lá. E aí a gente começou a conversar, tá, não sei o que lá. E a gente marcou de sair. O meu intuito era o quê? Apenas apagar o meu fogo dos fundos. Quase que minha vida foi ceifada nesse dia. Aí beleza, ele me chamou pra sair e me levou pra casa dele. Tipo assim, a gente não ia sair? Tipo, saía meio que... Mas eu também não tava querendo muitas coisas além de... sei que lá. Falei, vambora. Aí a gente comprou umas cervejocas e aí a gente foi pra casa dele. Ele morava com a mãe, só que a mãe dele não tava em casa. Ele falou assim pra mim que a mãe dele chegava só 11 horas. Falei, de boas, me dá 5 minutinhos que eu resolvo os meus problemas. Pra ele, de repente, era até menos. Não vamos expor ninguém, galera. Belezox. Aí ele falou assim, Jó, eu vou pôr as cervejas pra gelar. A gente tava lá no quarto dele, lá em cima, ele falou assim, Jó, vou só deixar as cervejas e aí eu já volto. Eu falei, tranquilo, fiquei lá de boas no quarto dele. Só que aí, mulheres, detalhe importante. Tô lá de boas, na cama dele, de repente, o smart dele começa a tocar. E aí eu olhei de relance assim, que a pessoa quando não quer, quem procura acha, né? Eu geralmente não procuro porque eu não quero achar, então eu nem olho. A pessoa tá mexendo no meu celular do meu lado, eu já fico assim, ó, pra nem ver. Pra nem ver o que eu não quero ver. Aí o celular dele tocou, eu só dei uma olhada de relance e tava escrito amor, coração vermelho. Fiquei indignada, né? Falei, esse homem tá achando que eu sou o quê? Alguma rapariga? Porque o homem não tinha foto com ninguém no Instagram, não tinha uma curtida, um comentário, um nada. Pra mim, ele era inteiramente solteiro. E aí, do nada, uma ligação de amor, já fiquei pé da minha vida. Falei, mas eu não vou falar nada agora. Vou pegar ele na curva, né? Porque o homem sempre arranja um jeitinho de mentir, de enrolar. Eu falei, no momento certo, eu vou soltar essa informação. Belezox. Ele voltou, né? Subiu de novo. E aí a gente começou a conversar. Falei, quer ver que eu vou pegar esse homem na curva? Quando ele achar que eu já... Tá entendendo? Aí, beleza. Papo vai, papo vem. E comecei a puxar assunto do quê? De relacionamento. Falei, você já namorou? Ele, já, tal, mas não deu certo. Falei, vem cá. Faz quanto tempo que você terminou? Aí ele já veio com os papos mole, né? Não, meu, já faz um tempinho já. Não, isso aí já faz um tempinho já, viu? Aí eu falei, tempinho quanto? Quanto tempo você terminou? Vamos falar o que tem que ser falado? Aí ele pegou e falou assim, não, tipo, um mês. Um tempinho já, um mês? Aí eu falei, um mês? Então por que tinha um contato te ligando escrito amor, corações vermelhos? Porque se de repente é um coração amarelo, azul, beleza, mas vermelho? Vermelho te complicou, Felipe, o nome dele. Aí ele veio pra cima de mim com uns papinhos de que, não, eu só esqueci de mudar o contato e tal. Beleza, né? Ignorei o fato de que ainda assim era ex dele ligando, né? Mas eu falei, tá, ele esqueceu de mudar o contato, vambora. Beleza, ó, a gente continuou com os papos da vida, não sei o que lá, seguimos. Aí, menina, chegou aquele momento, sabe aquele momento que acontece quando estamos a sós, em 4 paredes? Começou, minha filha, o rala e o rola. Não foi nem só o rala e nem só o rola, foi o rala e o rola, começou. Menina, quando pensa que não, a gente escuta um barulhão. E até aí a gente achava que era quem?
a mãe dele, né? Porque ele falou, minha mãe chega umas 11. Falei, bom, de repente, chegou mais cedo e tal. Já começou a dar palpitação no meu coração, né? Mas até aí, tranquilo. A gente ia dar um jeito. Era o que a gente achava. Nisso, ele levantou e foi trancar a porta, né? Porque até então, nós estávamos como nós viemos ao mundo. Quando ele levantou pra fechar a porta, passou uma mulher. Tipo, uma mulher veio se achegando. Aí eu olhei e falei, gente, que mamãe nova, hein? Gente, uma mulher novinha dessa com um filho, um marmanjo desses, é admirável. Na hora que ela veio chegando no quarto e começou a xingar ele, eu falei, ih, gente, que mãe estranha, xingando desse jeito o filho. Coisa feia, né? O que tá acontecendo com as mães de hoje em dia? Quando eu me dei conta, essa menina já tinha pego ele dentro do quarto já. E eu... e eu como vinha ao mundo. Eu como... Vai pegando, imagina a cena. Ela pegou ele, colocou no armário, tipo assim, no canto, em frente da cama, e começou. Nisso que ela pegou, encostou ele no armário e começou a bater nele, aí eu me dei... Só neste momento que eu me dei conta. Falei, mano, não é a mãe dele. Aí eu falei, caraca! É a ex. Agora que fudeu, foi tudo, gente. Mas até aí, galera, até aí, tranquilo. Até aí tudo bem, gente. Até aí tudo bem. Aí daqui a pouco essa mulher olha pra mim. Ela faz assim, ó. Zum. Quando ela olha pra mim, eu imagino que a minha alma subiu. Subiu e desceu numa fração de segundo que eu achei que eu já tinha morrido ali mesmo. Essa menina veio pra cima de mim. E aí, mulheres, eu descobri que eu tinha uma força extraordinária. Eu, do jeito que vinha ao mundo, dei um pau. Aí, beleza. Ela se recompôs e saiu. Tipo, se recompôs e saiu. Falei, bom, vou embora. E eu bem assim, ó. Tá vendo? Espantei, mandei ela embora. Achei que ela tinha picado a mula, né? Tava grandona. Falei, agora ela aprendeu a lição. Beleza, tô lá colocando a minha roupa, me trocando e tal. Gente, eu olho pro lado. Esta Satanás com uma deste tamanho pra cima de mim. Sabe aquele negócio que eu corto o pão? Deste tamanho. Ela tava... Morri. Gente, será que eu já tô no céu? Eu não sei nem como que eu não me caguei. Gente, vocês não estão entendendo a cena, juro por Deus. Aí ele foi lá, segurou o braço dela, e aí ela se soltou e começou a quebrar a casa inteira. Quebrou o celular dele, quebrou o capacete, quebrou a casa inteira, revirou a casa. Isso que ela tinha pulado um portão de 6 metros pra entrar na casa. Ela pulou um portão não, uma parede de 6 metros. Enquanto ela tava revirando a casa, mexendo a casa, eu estava toda cagada lá em cima do quarto. Beleza, me vesti, esperei ela ir embora. Daí tô indo embora, né, descendo as escadas, eu trombo com quem? Gente, como se não bastasse, como se não bastasse. Tô descendo, dou de cara com a mãe do menino. Oh, misericórdia! E ela ficou indignada, porque a menina tinha acabado com a casa dela. E daí ela achou que a culpa era de quem? Ah, adivinha? Adivinha? Roda, roda, roda e cai. Eu só piquei a mula dali. E daí depois ele ficou tipo, nossa, mano, me desculpa, mano, você é louco, minha ex, surtada. Aí me mandou print que ele tinha terminado com ela e ela não aceitava, não sei o que lá. Naquela altura do campeonato, eu não queria nem saber as motivações. Não, e aí eu consolando ele, tipo assim, não, pô, relaxa, acontece. Então, o quê, ó? Uma pessoa invadir sua casa, quebrar tudo, inclusive você, a pessoa que tá com você como se nada? Não, isso aí tranquilo. Quem nunca, né? Quem nunca, né, Felipe? Não, isso aí, dele, você fica em paz. Gente, juro por Deus, é só comigo que acontece essas coisas. Só sei que eles não voltaram e este homem sumiu que nem um peido. Sumiu. E aí depois eu encontrei ele nos lugares, ele fingiu que não me viu. E você vê que a pessoa tá com vergonha, sabe aquela pessoa que te olha e fica tipo... É ele. Também, gente, quem não ia ficar com vergonha, né? Esperava umas beijocas. Recebi tentativa de homicídio. Hashtag fé nas malucas. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham dado risada. Se você assistiu até aqui,